todos os lugares tem a principal figura de autoridade do país reconhecendo que existe uma pandemia, que ela é muito perigosa e quais são as atitudes que as pessoas precisam tomar para que isso seja parado. E isso a gente não tem no Brasil. Criaram pânico, né? O problema tá aí, lamentamos. Que nem a polícia, de novo, fica em casa. A pessoa vai morrer de fome, de depressão. Para mim, o vírus sou eu. Petroleiros e petroleiras aprovaram em assembleias a greve pela vida. Essa mobilização é essencial para que as empresas vejam que vidas valem mais do que produção e que petroleiros e petroleiras não são descartáveis. A data da greve ainda será divulgada pela entidade. E para falar sobre a greve pela vida e como ela impacta a vida não só dos petroleiros, mas de toda a população, vamos bater um papo hoje com o assessor jurídico do Sindipetro NF, Normando Rodrigues. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Normando Rodrigues, obrigada pela sua participação aqui no podcast da Rádio NF. Vamos começar? Para a gente iniciar, eu quero saber como que se dá essa mobilização e no que ela se diferencia de outras já realizadas pela categoria petroleira. A greve, nesse momento, significa rigorosamente a luta pelo direito de trabalho seguro, a luta do trabalhador por ir ao trabalho e voltar são para casa, por não ser contaminado no transporte ou no ambiente de trabalho. Isso é que está em questão nesse momento. Isso torna a greve dos petroleiros contra a pandemia e contra as medidas relapsas da Petrobras de enfrentamento da pandemia no seu local de trabalho, não só de extrema necessidade e urgência, como uma greve muito peculiar. É diferente completamente das greves de 90 contra o Plano Collor, das greves de 95 contra o descumprimento de acordos coletivos pelo Fernando Henrique Cardoso à frente do país e determinando o mesmo para a Petrobras. É diferente das greves por reivindicações de direitos em 2001 e em 2005, em vários outros momentos. Os petroleiros defendem nesse momento é a vida, a integridade. A Petrobras, é bom que se registre, descumpre todas as normas de combate à pandemia desde o início. A Petrobras ainda age como uma estrutura administrativa autoritária e arcaica, fechada, obscura, pouquíssimo democrática, avessa à transparência, apesar de todos os compromissos de conformidade, que ela faz perante o mercado. E, na verdade, dentro dessa estrutura, que agora se sente muito contemplada por um governo federal hegemonizado pelo fascismo, a Petrobras jamais respondeu aos sindicatos e à FUP, por exemplo, dados epidemiológicos a respeito da pandemia. A Petrobras jamais informou o número correto de trabalhadores próprios e terceirizados contaminados em suas áreas de trabalho. E a Petrobras jamais reconheceu a contaminação pelo coronavírus que gera a Covid-19, ela jamais reconheceu como doença de trabalho, como doença ocupacional. Então a greve ela tem uma importância fundamental nesse momento e é greve pela vida e contra a morte rigorosamente. E a população, ela será afetada por falta de distribuição de derivados de petróleo, por exemplo? É improvável que a greve surta um impacto negativo na distribuição de derivados de petróleo. O setor mais sensível, que é o diesel, ele é atendido por estoques significativos e, como a própria Petrobras gosta de dizer, tanto o presidente que se foi, o Castelo Branco, quanto que entra, o general Silvio Luna, os dois compartilham da ideia de que quanto mais percentuais do refino e da produção de óleo e gás no Brasil não estiverem com a Petrobras, é melhor para a Petrobras, É uma lógica, digamos assim, bastante terraplanista, mas a afirmação deles é esta, de que quanto menos fatia de mercado a Petrobras tiver e quanto menos fatia da produção a Petrobras tiver, melhor para a Petrobras. E isso contraria toda a lógica do capitalismo
mas enfim, é a lógica bolsonarista que vale para o momento, é o que tem para hoje à noite, esse jantar terraplanista em cima de 350 mil cadáveres de brasileiros. Nessa lógica, é fato que hoje existe uma parcela considerável da produção, sobretudo no pré-sal, no estratégico pré-sal, que está entregue à iniciativa privada. Então, uma greve da Petrobras dificilmente, além disso temos os estoques, então ela dificilmente vai abalar o consumo de diesel. Fora o diesel, os outros derivados eles estão com uma demanda muito reduzida durante a pandemia. Isso inclui a gasolina, o querosene de aviação. Temos um problema direto no gás, que o preço que a gestão bolsonarista está impondo à população brasileira, que preciso ser dito, parêntese, esse preço do gás, assim como a inflação, assim como os demais preços que estão aterrorizando os trabalhadores nesse momento, eles são parte de um processo de transferência de renda. A renda dos trabalhadores desde o golpe de Estado de 2016 está sendo cavalarmente transferida para os ricos. Então o Brasil hoje tem 116 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar. Desses 116, 40 milhões abaixo da linha da pobreza pelos critérios do Banco Mundial, números que são inéditos na história brasileira, em números absolutos, e, em contrapartida, o Brasil tem mais bilionários, né? Aumentou-se a concentração de renda. O governo Bolsonaro ele segue rigorosamente esse projeto como todo programa fascista. O fascismo na Itália e na Alemanha foi concentrador de renda, o que pese as lendas ao contrário. E aqui também. Ele está concentrando renda e criando seus milionários com quem janta e se sustenta. Então o aumento do preço de gás é muito preocupante. Agora, a greve é, sobretudo, também uma forma de questionar essa política de preços, né? Além da defesa da vida. Então ela não ataca a população nos seus direitos. Ao contrário, ela tenta defender o interesse da população. Sobre o direito de greve, acredito que muitos trabalhadores têm dúvidas sobre a legalidade das greves. Você pode esclarecer melhor esse assunto? Tratar a greve como um ilícito, como uma aberração, como um fato antijurídico, é típico da sociedade autoritária, é típico do fascismo que proibia as greves. Se depender do governo Bolsonaro não teremos greve, mas não porque o Brasil estará bem e em paz social, mas porque o tacão dele se imporá. O Bolsonaro ele já declarou várias vezes que a forma dele de, por exemplo, combater a CPI do Senado é dar porrada no senador Randolfo Rodrigues. Ele acha que assim resolve, e essa é a lógica do fascismo, substituir o diálogo, o debate, pela violência política. Até hoje não se sabe quem mandou o vizinho do Bolsonaro matar a vereadora Marielle no Rio de Janeiro. Essa é uma pergunta que todo brasileiro deveria estar se fazendo, à exceção daqueles que são fascistas mesmo. Mas então, o direito de greve ele não pode ser criminalizado, ele é protegido constitucionalmente. Vamos lembrar, a greve se caracteriza por ser uma paralisação do trabalho, uma paralisação que pode ser total ou parcial, ou seja, cortar determinadas atividades, como a emissão de permissão de trabalho, é greve, fazer atrasos é greve e paralisar 100% da produção também é greve. Paralisação do trabalho, total ou parcial, que é combinada, que é feita de forma concertada, coletiva, deliberada numa assembleia coletivamente e executada coletivamente. A greve não é uma atitude individual. É importante a gente pensar no efeito jurídico da consequência da greve ser coletiva, que isso não está só nas exigências dos tribunais. Eu gosto de fazer analogia com o condomínio, por exemplo. Imagine que numa assembleia do seu prédio, todos resolvem pintar a fachada de branco, mas um determinado sujeito se recusa e quer pintar a fachada de roxo. Então ele deixa a fachada do prédio ser pintada de branco, mas a fachada do apartamento dele ele pinta de roxo, depois da obra inicial. É assim que age, por exemplo, o fura-greve. Aquele cara que vai para a Assembleia, ou não vai para a Assembleia porque não quer se meter nisso, mas ele está submetido ao resultado coletivo
É uma deliberação coletiva, juridicamente obrigatória, da Assembleia. Ele não vai para a Assembleia, ou vai para a Assembleia e é derrotado e se acha no direito de furar a greve. Está errado. Outro aspecto importante da greve, que a gente tem sempre que lembrar, é que a Constituição garante aos trabalhadores a deliberação sobre momento e interesse que a greve vai defender. Então quem escolhe o momento, se é durante o acordo coletivo, se é depois do acordo coletivo, se é no impasse da negociação, se não é, são os trabalhadores. Quem escolhe qual interesse vai defender, se é o preço do gás para a população ou o direito de embarcar na plataforma vivo e voltar vivo sem contaminar os seus familiares e amigos, é também o trabalhador. Então esses dois aspectos, em que pese jurisprudências reacionárias, os tribunais julgam como na via vela, sempre a favor do vento, em que pese jurisprudências reacionárias, esses dois elementos estão na nossa Constituição. Os trabalhadores são autônomos para definir qual o momento da greve e qual o interesse que a greve vai proteger. Não esqueçam disso nunca. Um outro aspecto importante é que, e aí a própria jurisprudência dos tribunais superiores fortalece, ninguém pode ser punido só por participar de greve. Tá? É ilicitude, são atos antissindicais. O Brasil é signatário da Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, então é um crime contra um direito humano fundamental, o direito de greve, o direito à negociação coletiva, o trabalhador ser punido pela mera participação em greve. O governo Bolsonaro já está colecionando denúncias na Organização Internacional do Trabalho, terá mais denúncias, mas é bom que fique claro isso. Ninguém pode ser punido por meramente participar da greve. E um dos motivos está na própria lei de greve brasileira, a lei 7788 de 89, que prescreve que o contrato de trabalho está suspenso durante a greve. Significa que o patrão, o gerente, o chefete, ele não tem poder de mando sobre o grevista e, consequentemente, também não tem poder de punir. E qual é o papel dos sindicatos diante das mobilizações das classes trabalhadoras? Sindicatos são de fundamental importância no embate. Só através da organização coletiva você fomenta a consciência do trabalhador. Em que plano está a consciência? É muito difícil, muito enrolado falar de ideologia e consciência. Não é não. Consciência é você pensar de acordo com os seus interesses. E não com o interesse do rico, e não com o interesse do patrão, e não com o interesse daquele que precisa do seu baixo salário, do baixo nível de vida seu, da sua família, dos seus parentes, familiares, todos e amigos, para que ele tenha lucro. Porque o lucro depende disso. O lucro do patrão depende de concentrar renda que podia estar mais disseminada em poucos indivíduos. Retirar de muitos para dar a poucos. Consciência significa você pensar de acordo com a sua realidade. Se você vive do seu trabalho e não da exploração de outras pessoas, se você vive da venda das horas de vida que você tem e não da empresa da qual você é dono, então você tem que pensar como quem é trabalhador, como quem vive igual a você. Não importa o grau do salário. Claro, a dominação injusta da nossa sociedade, e o Brasil é o país mais injusto do mundo, dentre as economias significativas, a dominação depende do rico fazer quem vive do trabalho pensar igual ao rico. E é aí que entram os sindicatos. Como disse num pronunciamento de domingo à noite o presidente Joe Biden, em 28 de fevereiro de 21. Os sindicatos são indispensáveis para a democracia, para essa conscientização e para dar resultado prático a essa conscientização através da sua organização. O capital ele faz de tudo para dizer que a revolução tecnológica tornou o trabalhador desnecessário, a automação substituiu os trabalhadores e agora, por isso, os trabalhadores não têm mais senso de pertencimento, são todos um coletivo, na verdade, fragmentado em indivíduos e ele negocia individualmente. Isso é uma grande mentira e não tem novidade nenhuma nisso. Claro, o grau de automação hoje é muito maior do que em outros momentos das relações de trabalho. Mas esse mesmo discurso do patrão de que você não é mais importante porque você foi substituído pelas máquinas é um discurso que já existia contra as greves e contra os sindicatos
na Inglaterra do século XVIII, do fim do século XVIII, do início da Revolução Industrial. É um discurso velho. A gente só descobre se é velho quando a gente tenta aprender, quando a gente tenta se organizar. O que pode acabar, claro, mudou a relação de trabalho, o que pode acabar é a grande concentração de trabalhadores nas grandes fábricas. Perfeito, a automação vai fazer isso. Mas olha lá atrás as primeiras greves do Brasil. As primeiras greves importantes. Elas se deram com alfaiates, elas se deram com gráficos, elas se deram com padeiros. Nenhum desses setores estava concentrado em grandes exércitos de alfaiates, de jornalistas, de gráficos ou de padeiros. E essas pessoas se organizaram em seus núcleozinhos de trabalho individuais e se organizaram sem e-mail, sem WhatsApp, né, sem Instagram, sem Facebook, sem internet e sem telefone. Olhem as fotos da greve de 1917, que foi uma greve geral no Brasil, em São Paulo, em várias cidades, no Rio de Janeiro, na capital e em várias cidades do Nordeste. Olhem as fotos, identifiquem-se com aquelas pessoas. São os seus ancestrais e estavam defendendo o seu direito de hoje ter um trabalho digno. O mesmo pode ser feito hoje, por mais individualista que seja o pensamento dominante na sociedade. Não há solução individual no enfrentamento entre trabalhador e patrão. A Petrobras vem tratando a pandemia de Covid-19 com descaso. De que forma a população também pode ser afetada no que diz respeito à saúde? A greve pela vida, ela tem uma importância fundamental para a sociedade brasileira. Não só de mostrar que a atual barbárie, a atual violência política e o atual genocídio da população brasileira podem ser enfrentados coletivamente, mas tem também uma importância direta na pandemia, na contaminação. Os trabalhadores de plataformas marítimas, na base do Sindipetro-NF, do Litoral Paulista, do Sindipetro Espírito Santo e dos confinados em terra na Amazônia, eles têm um potencial de disseminação do vírus muito grande. E a Petrobras, por não cumprir integralmente as recomendações da Fiocruz, do Ministério Público do Trabalho, ela atua disseminando o vírus, espalhando o vírus pelo país através das idas e vindas para o trabalho confinado. A greve, alterando significativamente a política interna da Petrobras no enfrentamento à pandemia, ela vai ter um efeito positivo sobre os trabalhadores muito significativo. Isso deve ser objeto de reflexão e de debate entre os petroleiros e as suas famílias, porque eles vão reduzir a possibilidade de levar o vírus para casa, de espalhar o vírus no transporte coletivo. Esse é um impacto que essa greve tem de diferencial também com relação a qualquer outro movimento. Ou seja, o potencial de benefício à sociedade desta greve dos petroleiros do Sindipetro-NF é maior do que em qualquer outro momento da história da Organização dos Trabalhadores da Petrobras. Esse é um motivo que deveria fazer os trabalhadores refletirem profundamente sobre a adesão à greve e romper com a dominação e a política de morte do governo e da Petrobras. E para finalizarmos, o que dizer quanto ao futuro? A vida pós-pandemia, o que devemos esperar? É muito claro, no ponto de vista macro, que não há solução individual. E também não há solução pelo mercado. Não é o mercado que vai resolver os problemas da humanidade. O mercado, o livre mercado sob o capitalismo, em nenhum lugar do planeta assegurou direitos fundamentais. Quando falo direitos fundamentais, vai ter, claro, o petroleiro bolsominion que vai pensar direitos humanos para humanos direito, que é um pensamento fascista por ordem, mas eu não estou falando só daqueles direitos humanos que todo mundo lembra quando alguém é preso. Curiosamente, os bolsominions se calam sobre o Dr. Jairinho, com o qual tem muita identidade ideológica. Estou falando dos direitos humanos elementares de sobrevivência. Nunca na história do capitalismo o livre mercado assegurou saúde e educação para toda a população, só para os ricos. Nunca na história do capitalismo o livre mercado assegurou habitação, saneamento
para toda a população. Isso não existe. Se alguém tem dúvida, reflita agora comigo. Em qual país do planeta o livre mercado, a mão invisível do livre mercado, está vacinando gratuitamente as pessoas? Qual? Essa reflexão é provocada pela pandemia e está gerando efeitos significativos em vários países, sobretudo no capitalismo central, na Europa Ocidental, basicamente, e nos Estados Unidos também. O mega investimento trilionário do governo Biden, direcionando recursos públicos para o aquecimento da economia, está sendo visto nessa semana, em geral, ontem também estão sendo publicadas várias matérias dizendo que a expectativa dos analistas econômicos é de um grande boom econômico nos Estados Unidos no ano que vem, por conta do pacote de investimentos trilionário do Biden, que está voltado massivamente para quê? Para empreendimentos que gerem empregos. Essa deveria ser a prioridade do Brasil no momento em que temos uma taxa recorde de desemprego e índices astronômicos de fome e miséria. Em contrapartida, o governo fascista de Bolsonaro ele também fez um investimento trilionário, sejamos justos. Em março de 2020, o governo fascista Bolsonaro destinou 1,2 trilhões de reais para os bancos. Vocês sabiam disso? Aí depois ele diz que não tem dinheiro para vacinação, não tem dinheiro para combater a pandemia. Mas em março do ano passado, ele reservou 1,2 trilhões de reais para os bancos privados. Isso que foi divulgado, foi bastante divulgado, saiu na imprensa, rigorosamente a maior transferência de dinheiro público para os bancos privados na história econômica do Brasil. E isso gerou algum respirador? Isso gerou algum cilindro de oxigênio? Isso gerou alguma vacina? Uma máscarazinha que fosse? Esse 1,2 trilhões de reais fabricou uma máscara para combater a contaminação e a pandemia? Não. Então essa é a diferença de prioridades. Quando você tem o povo na rua reivindicando direitos e realizando a luta de classe, que não é nada mais do que defender o seu direito, os seus interesses e não o interesse do patrão, a população pode pressionar o governo para fazer como o governo Biden está fazendo. Quando não tem, o governo, sobretudo um governo fascista, é rapidamente capturado pelos interesses do poder econômico. No caso, 1,2 trilhões de reais públicos foram capturados pelos bancos. E isso os bolsominions dizem que é o correto. Esse debate é o debate que vai marcar o futuro da humanidade pós-pandemia. E os trabalhadores só terão voz nesse debate se estiverem organizados em seus sindicatos. Não tenham dúvida nenhuma disso. Normando Rodrigues, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no podcast da Rádio NF. E nesta edição capturamos trechos de entrevistas da TV Cultura. Até uma próxima e se cuidem.